Começando mais um conteúdo aqui no nosso Central Grenal e vamos falar de Internacional, porque hoje tem bastante coisa para nós conversar aqui, tá? Bom, vamos começar então por Arangues, porque se tinha uma dúvida se o Arangues poderia ou não vir antes do meio do ano, e a resposta vem agora: não tem condições, o Arangues não vem antes do meio do ano. Circulou uma informação de que o Bayern teria pedido 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, mas o Internacional não está a fim de pagar esse valor. O Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, quer contar com o Arangues nas fases que ainda virão da Liga Europa, então o Arangues antes do meio do ano totalmente inviável para o Internacional. Vamos falar de Victor Cuesta. O que acontece? O Victor Cuesta é do Internacional, tem contrato até dezembro desse ano, mas foi emprestado no ano passado para o Botafogo. 1 milhão de reais, o Botafogo está pagando o salário dele, cerca de 500 mil reais, e no início desse ano ele foi reemprestado para o Botafogo por mais 1 milhão de reais. Ou seja, nesses últimos 2 anos de contrato com o Victor Cuesta, o Internacional já faturou 2 milhões de reais. O que acontece? O Bahia entrou na parada. E aí a gente não tem informação se o Inter colocou um valor pelo jogador ou foi o Bahia que ofereceu. Mas os valores são 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 600 mil reais. Veja bem, a gente não sabe se o Bahia fez essa oferta ou se o Internacional respondeu o interesse do Bahia colocando esse valor na mesa. Mas tem um certo interesse. O Inter teria que dar 10% desse valor, caso chegue a fechar com o Bahia, para o Botafogo, por aquela questão de vitrine e tudo mais. Então o Victor Cuesta, que ao final do ano já vai estar com seus 35 anos, não faz mais parte dos planos do Internacional, deve encerrar o seu contrato em dezembro, está emprestado desde o ano passado para o Botafogo, 1 milhão de reais no ano passado, mais 1 milhão de reais esse ano, e o Inter tem aí o Bahia querendo o jogador. Johnny, vamos falar de Johnny, porque o Stefano Castanho, que cuida da carreira do jogador na Europa, está intensificando as buscas e as negociações com clubes que querem o jogador. Tem uma negociação com um clube na Itália, o que a gente sabe, mas uma negociação que está avançando e que essa deve sim ser fechada em breve é com o Real Betis. O Stefano Castanho está acertando com o Real Betis para trazer uma proposta oficial ao Internacional. E essa proposta deve sim interessar muito a direção do Internacional. A direção do Inter quer hoje por ele 8 milhões de reais, cerca de 8 milhões de euros, perdão, cerca de 43 milhões de reais. Mas se vier uma proposta, sei lá, de 6 milhões, 7 milhões, bem provável que o Inter aceite. E um sinal de que isso pode estar acontecendo é o interesse do Internacional em o Alisson, jogador do Cruzeiro. A gente já trouxe essa informação ontem aqui no nosso Central Grenal, um jogador que tem problemas extracampos, andou se atrasando diversas vezes para treinos lá no Cruzeiro, foi contratado no início do ano pelo Cruzeiro, jogava até o ano passado pela Ponte Preta, acabou saindo da Ponte Preta por questões contratuais, a Ponte Preta não estava cumprindo com ele algumas questões de contrato, e ele acabou rescindindo o contrato com a Ponte, ficando livre no mercado. Na época, o Internacional também queria o passe do jogador, mas ele optou por ir para o Cruzeiro, que era o seu clube do coração. Então o Inter está olhando para esse jogador, também tem a concorrência de Vasco e de Palmeiras, e pode ser uma saída para a ausência de Johnny, que deve deixar o clube. Um detalhe, Johnny só deve deixar o clube na janela de meio de ano. Antes disso, não. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, fique por dentro das próximas informações que a gente vai trazer aqui para você. Um abraço!